Você já chamou seu parceiro atual pelo nome do ex? Já esqueceu completamente um compromisso importante, mesmo tendo-o anotado em todos os lugares? Ou quem sabe, perdeu um objeto valioso logo depois de ganhá-lo, sem fazer a menor ideia de como? Para a maioria de nós, são apenas erros, distrações, azares do dia a dia. Mas e se eu te dissesse que, para um dos pensadores mais influentes do século XX, não existe coincidência? Olá, e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das obras mais fascinantes e acessíveis de Sigmund Freud, a psicopatologia da vida cotidiana. Vamos descobrir juntos que aqueles pequenos deslizes, os esquecimentos e os acidentes aparentemente banais, são, na verdade, mensagens secretas do seu inconsciente, revelando seus desejos mais profundos, seus medos e seus conflitos internos. Prepare-se, porque depois desta jornada, você nunca mais vai olhar para um simples erro da mesma maneira. Você já esteve no meio de uma conversa, tentando se lembrar de um nome perfeitamente familiar, um nome que está na ponta da sua língua, mas que teimosamente se recusa a aparecer? Ou talvez você já tenha trocado uma palavra por outra, dizendo o exato oposto do que pretendia, para o constrangimento ou diversão de todos. E aqueles pequenos acidentes, como perder as chaves exatamente quando você mais precisa delas, ou quebrar um objeto sem motivo aparente. Para a maioria de nós, esses são apenas os pequenos aborrecimentos da vida. Acidentes, coisas do acaso, falhas de atenção. Mas para Sigmund Freud, o pai da psicanálise, não existia acaso na vida da mente. Em sua obra de 1901, sobre a psicopatologia da vida cotidiana, ele nos convida a olhar para esses erros triviais, os atos falhos, os esquecimentos, os deslizes, não como falhas, mas como janelas. Janelas para as profundezas ocultas de nossa própria psique. Freud argumenta que esses pequenos equívocos, que ele chamou de parapraxis, são tão significativos quanto os sonhos. Eles são formações de compromisso, o resultado de uma batalha silenciosa entre uma intenção consciente e um desejo ou pensamento inconsciente que a contradiz. São as fendas na fachada de nossa vida racional, através das quais o nosso inconsciente consegue sussurrar suas verdades. A jornada de Freud começa com um dos exemplos mais comuns e, talvez, o mais famoso de todos: o esquecimento de um nome próprio. Ele nos conta sobre uma ocasião em que, durante uma viagem, tentava se lembrar do nome do artista que pintou os grandiosos afrescos sobre o fim do mundo na Catedral de Orvieto. O nome lhe escapava, mas outros dois surgiam insistentemente em seu lugar: Botticelli e Boltraffio. Freud sabia que ambos estavam errados, mas eles não saíam de sua mente. O nome correto, que ele depois confirmou ser Signorelli, estava bloqueado. Por quê? A análise de Freud é um trabalho de detetive psíquico. Pouco antes de tentar lembrar o nome, ele conversava com seu companheiro de viagem sobre os costumes dos turcos que viviam na Bósnia e Herzegovina. Ele havia suprimido uma história que queria contar sobre a atitude deles em relação à morte e à sexualidade, por considerá-la inadequada para a conversa. Essa conversa suprimida continha pensamentos perturbadores, ligados a uma notícia que ele recebera semanas antes, na cidade de Trafoi, sobre o suicídio de um de seus pacientes devido a um distúrbio sexual. A mente inconsciente, então, fez suas conexões. O nome Signorelli foi dividido. A parte signor, senhor em italiano, foi traduzida para o alemão Herr, que aparecia na história suprimida sobre os turcos da Bósnia e Herzegovina. A sílaba L foi preservada em um dos nomes substitutos, Botticelli. O nome Boltraffio continha uma clara semelhança sonora com a cidade de Trafoi, o local da perturbadora notícia, e a Bósnia ecoava no nome Botticelli. Um pensamento reprimido sobre morte e sexualidade havia se agarrado ao nome Signorelli por meio de associações superficiais e o arrastou para o esquecimento, deixando em seu lugar esses substitutos, que eram pistas fragmentadas do verdadeiro conflito. O esquecimento, portanto, não era um simples lapso de memória. Era um ato motivado. Freud queria esquecer algo, os pensamentos dolorosos sobre seu paciente, e no processo, acabou esquecendo outra coisa,
o nome do pintor, mas a perturbação nem sempre vem de um pensamento anterior. Às vezes, ela nasce de uma contradição interna ao que se está dizendo. Freud relata o caso de um jovem que, ao recitar um verso famoso de Virgílio, esquece a palavra aliquis, que significa alguém. A análise, através da livre associação, revelou uma cadeia de pensamentos surpreendente. Aliquis o levou a pensar em relíquias, liquefazer. Isso o levou a santos, como São Januário e o milagre do sangue que se liquefaz. Essa ideia, por sua vez, o levou a pensar com grande ansiedade no ciclo menstrual de sua amada e no medo de que ela pudesse estar grávida. O desejo que ele expressava no verso de que alguém surgisse para vingar seu povo entrava em conflito direto com seu desejo inconsciente de que, naquele momento, ninguém surgisse em sua vida pessoal. A contradição interna sabotou a enunciação da palavra. Essa mesma lógica se aplica quando esquecemos sequências inteiras de palavras ou versos de um poema. Um homem que tenta recitar um poema de Goethe substitui um verso sobre o alto preço de uma conquista por um verso inventado sobre cada dia trazer algo novo. A análise revela que o verso original o lembrava desconfortavelmente do preço que ele sentia estar pagando em um relacionamento amoroso, um cálculo que ele preferia não admitir. O verso substituto, por outro lado, vinha de uma frase que ele usava para se vangloriar de seu sucesso profissional. A mente trocou o que era doloroso pelo que era agradável. Freud expande essa ideia de memória para o terreno fascinante das lembranças da infância. Ele nos pergunta: por que as nossas memórias mais antigas são muitas vezes de momentos triviais e sem importância, enquanto eventos emocionalmente intensos parecem ter desaparecido? A resposta, ele propõe, é que muitas dessas memórias aparentemente banais são, na verdade, lembranças encobridoras. Elas não são importantes pelo que mostram, mas pelo que escondem. Ele usa seu próprio exemplo. Uma memória vívida de infância, onde ele está chorando diante de um armário. Kasten, em alemão. A cena não fazia sentido. A análise revelou a verdadeira história por trás dela. Sua babá, por quem ele tinha grande afeição, havia sido demitida por roubo. Seu irmão mais velho, de forma zombeteira, disse ao pequeno Freud que ela havia sido encaixotada, eingekastelt. Quando sua mãe desapareceu por um curto período, o menino, em pânico, temeu que ela tivesse tido o mesmo destino e exigiu que o irmão abrisse o armário para procurá-la. A memória trivial do armário encobria o drama traumático da perda e do medo. A memória, mais uma vez, não é um arquivo passivo, mas um campo de batalha ativo, onde verdades dolorosas são escondidas atrás de telas convenientes. Do campo da memória, Freud passa para os deslizes da fala, os famosos lapsus linguae. Aqui, a perturbação não é um esquecimento, mas uma distorção. Um orador, querendo dizer saúdo os fatos, diz saúdo os flatos. Outro, em uma assembleia, em vez de dizer passemos ao próximo item, diz briguemos pelo próximo item. O exemplo mais célebre talvez seja o do presidente do parlamento austríaco, que, ao iniciar os trabalhos, declarou solenemente: senhores, constato a presença de um número suficiente de membros e, portanto, declaro a sessão encerrada. A hilaridade geral que se seguiu apenas confirmou o que todos já sabiam. Seu desejo secreto era que aquela sessão problemática terminasse o mais rápido possível. Esses deslizes, para Freud, operam sob os mesmos princípios do trabalho dos sonhos. A condensação, onde duas ideias se fundem em uma única palavra, e o deslocamento, onde a ênfase é movida de uma ideia importante para uma trivial. Um homem, falando de sua família, quer dizer que eles têm muito espírito, Geist, mas em vez disso diz que tem muita avareza, Geis. O lapso revela uma crítica reprimida, um pensamento que ele não ousaria expressar conscientemente. A palavra proibida irrompe, disfarçada de erro. Os mesmos mecanismos se aplicam aos lapsos de leitura e de escrita. Lemos no jornal uma notícia que nos agrada, mas que, ao olhar de novo, não está lá. Um homem lendo sobre uma viagem a pé, Zufus, lê, em vez disso, num barril, Infaz. A análise revela que seus pensamentos estavam ocupados com Diógenes e Alexandre, o Grande.
e com sua própria ambição profissional, que ele sentia estar embarrilada. Na escrita, os erros podem ser ainda mais reveladores. Um médico, escrevendo uma receita para álcool, enquanto é importunado pela mãe da criança, escreve achol, uma condensação de sua irritação. Outro, escrevendo o nome étel, o troca por étil, uma confissão inconsciente de sua própria ressaca naquela manhã. Mas a mente não se expressa apenas em palavras, ela se expressa em ações. Freud chama esses erros de ações equivocadas ou atos sintomáticos. São ações que parecem acidentais, mas que, sob exame, revelam um propósito oculto. Ele conta sua própria experiência de, ao chegar na casa de um paciente de quem gostava, em vez de tocar a campainha, instintivamente tirar do bolso as chaves de sua própria casa. A ação, aparentemente sem sentido, era um ato simbólico. Significava: aqui eu me sinto em casa. Era uma homenagem inconsciente ao paciente. Outras vezes, o ato equivocado é uma confissão. Freud nos fala sobre quebrar a tampa de mármore de seu tinteiro, um ato que pareceu um mero desastre desajeitado. A análise, no entanto, foi mais fundo. Horas antes, sua irmã havia visitado seu escritório e comentado como tudo era bonito. Só o tinteiro é que não combina. O ato de quebrá-lo, então, não foi um acidente. Foi a execução de uma sentença de morte simbólica sobre o objeto, talvez com a esperança inconsciente de que sua irmã o substituísse por um mais bonito. Perder objetos, para Freud, raramente é um acaso. É, com frequência, um desejo inconsciente de se livrar de algo. Uma pessoa pode perder um presente de alguém de quem não gosta mais. Um homem endividado perde repetidamente a carteira. Uma jovem esposa, em lua de mel, perde sua aliança de casamento. Um presságio nada sutil, que o inconsciente manifesta enquanto a consciência ainda se recusa a admitir a verdade sobre o relacionamento. O ato falho pode ser também um ato de autopunição. Freud relata o caso de uma paciente que sofreu um acidente de carruagem quebrando a perna. A análise revelou que o acidente foi, na verdade, provocado por ela. Na noite anterior, ela havia dançado de forma provocante em uma festa, para a fúria de seu marido ciumento, que a chamou de meretriz. A queda da carruagem, que a deixou incapaz de dançar por muito tempo, foi uma punição perfeitamente calibrada, que ela infligiu a si mesma por seu comportamento impróprio. Até mesmo os números que escolhemos, que parecem ser o epítome do arbitrário, são, para Freud, estritamente determinados. Ele narra como, ao escrever uma carta, estimou aleatoriamente que seu livro A Interpretação dos Sonhos continha 2.467 erros. Intrigado, ele se perguntou de onde teria vindo esse número. A análise o levou a uma notícia de jornal que lera sobre um general que estava se aposentando. A idade de Freud na época era 43. Ele havia começado sua carreira militar aos 24. A soma, 67, era a idade do general. O inconsciente, ao escolher o número, estava fazendo um cálculo complexo sobre carreira, tempo e envelhecimento. Ao final dessa jornada pelos pequenos desvios da vida, o que Freud nos mostra é um quadro da mente humana como um sistema sob constante pressão. Um sistema onde nada é verdadeiramente esquecido e nenhum impulso é verdadeiramente perdido. Pensamentos, desejos e críticas, que são banidos pela nossa consciência moral ou social, não desaparecem. Eles se escondem, aguardando uma oportunidade para se manifestar. Eles encontram essa oportunidade nas fendas de nossa atenção, nos momentos de cansaço, nos erros que cometemos ao falar, ler, escrever e agir. A fronteira entre o normal e o neurótico, argumenta Freud, é fluida. Os mesmos mecanismos que produzem um simples lapso de língua em uma pessoa saudável são os que produzem um sintoma paralisante em um paciente histérico. A diferença está na intensidade do conflito e na importância da função que é perturbada. Em nós, os saudáveis, a batalha psíquica se manifesta em pequenos e inofensivos erros. Em outros, a guerra interna toma conta do palco principal da vida. Portanto, da próxima vez que você esquecer um compromisso ou chamar alguém pelo nome errado,
ou deixar cair um objeto precioso, talvez valha a pena fazer uma pausa. Em vez de se culpar pela falta de atenção, talvez seja o momento de se perguntar como Freud nos ensinou a fazer. O que meu inconsciente está tentando me dizer? O que em mim queria que isso acontecesse? Pois, na visão de Freud, esses pequenos erros não são sinais de fraqueza, são confissões. São as pegadas que o nosso eu mais profundo deixa na neve da vida cotidiana, revelando o caminho que, sem saber, estamos trilhando. São, em essência, a poesia secreta da mente. E assim, como vimos na jornada de hoje, desde um simples nome que nos escapa da memória, até um objeto que se quebra em nossas mãos, os erros que pontuam nosso cotidiano raramente são aleatórios. Para Freud, eles são as fendas na armadura da nossa consciência, as janelas por onde podemos espiar os conflitos, os desejos e as verdades que habitam o nosso inconsciente. São as pegadas que o nosso eu mais profundo deixa para trás, nos convidando a investigar o caminho que, sem saber, estamos realmente trilhando. Agora eu quero saber de você. Depois de ouvir tudo isso, qual erro do seu dia a dia você passou a ver com outros olhos? Existe algum lapso ou esquecimento que agora parece ter um novo significado? Deixe sua história aqui nos comentários. Vamos adorar ler e discutir sobre isso. Se você gostou dessa viagem pela mente humana e quer mais conteúdos que te façam questionar a realidade, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Cada clique ajuda o nosso trabalho a chegar mais longe. Obrigado por sua companhia e lembre-se, preste atenção aos detalhes. Eles podem saber mais sobre você do que você imagina.